Com o isolamento social, a modalidade home office ganhou força no Brasil. Segundo o IBGE, em junho deste ano, mais de 8 milhões de brasileiros trabalharam remotamente. Mas será que essa modalidade veio para ficar? Como será que a pandemia vai impactar o mercado de trabalho? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com Fábio Gomes, sociólogo e CEO do Instituto Renoma. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade de falar para a sua audiência. Muito obrigado. Fábio, eu queria começar falando sobre o raio-x que o Instituto Renoma fez sobre o trabalho remoto no Brasil durante essa quarentena. O que você pode trazer para a gente que chamou mais atenção nesse estudo? Gustavo, nós fizemos uma avaliação das manifestações espontâneas das pessoas que mencionavam o termo home office ou trabalho em casa no Twitter, que é um público ali que discute diversos fatores, sobretudo tem um peso enorme a participação política e tudo, mas no campo do trabalho, do emprego, das dificuldades do dia a dia, também são narradas ali naquele espaço. E nós fizemos aqui, por nossa ferramenta de busca, uma seleção, primeiro puxamos as informações mais relevantes das pessoas que discutiram esse tema ali naquele espaço no momento inicial da pandemia, em que elas estavam experimentando esse processo de quarentena. E o que a gente achou de mais interessante e que chamou mais a nossa atenção foi a distinção entre homens e mulheres quando narravam ali as suas dificuldades e as suas felicidades em trabalhar em casa. No caso das mulheres, essa dupla jornada foi integrada como uma grande jornada, e no caso dos homens, você teve uma situação mais amena do que as mulheres, uma relação mais romantizada com o processo do trabalho em casa. Fábio, como você falou, né, a internet serviu para as pessoas debaterem bastante sobre esse assunto, que é um desafio para a maior parte dos brasileiros e, como você bem lembrou, aparenta ser, mais uma vez, o maior desafio para a mulher. Esse formato de trabalho, ele não era muito explorado antes da pandemia, poucos nichos o usavam, né? Você acredita que as empresas estavam preparadas para oferecer esse trabalho remoto e até as pessoas para trabalhar, uma vez que a gente também pode olhar que a gente não imaginava que ter que trabalhar remotamente também teria o fato das crianças, porque as escolas estão fechadas, ou seja, é um trabalho remoto bem diferente do que um trabalho remoto, vamos dizer assim, numa situação perfeita, né? Não há dúvida, essa cena da pandemia, ela é fora de qualquer projeto, até para as empresas que projetavam o trabalho em casa, é uma cena diferente, todo mundo em casa. Então, isso dificulta mais as coisas. Mas o que a gente observa é que esse tema do trabalho em casa ele já é discutido há pelo menos uns 10 anos no Brasil, sobretudo no campo mais científico, a turma da administração, as escolas de negócio, os artigos científicos dessa área, se discutia muito esse tema. Mas você também tinha uma questão que era o medo da experiência, né? Não se preparou, né? O nosso mercado não se preparou para essa experiência. E nós fomos empurrados para fora do ninho, né? Nós fomos obrigados a experimentar esse modelo de trabalho sem um planejamento. Se pensava, mas não se colocava em prática. Estou falando assim de uma forma geral. Algumas empresas já experimentavam esse modelo. E colocando em prática, algumas empresas chegaram à conclusão que a experiência trouxe para elas um recado importante pelos resultados que elas obtiveram do trabalho, muitas das quais desejam prolongar o ambiente de trabalho em casa por mais um tempo, independente de uma possível vacina, independente da interrupção da quarentena e de tudo que ela produz na sociedade hoje.
Fábio, como você bem disse, algumas empresas aprovaram essa ideia do home office mesmo na situação que a gente está vivendo, que não foi programada, como você bem disse. Muitas disseram até que houve uma produção maior dos profissionais. Você acredita, então, que a volta, quando ocorrer, ainda assim terá menos pessoas nos escritórios, ou seja, uma divisão, uma parte continua em home office, outra no trabalho, um rodízio? Esse tem de ser o caminho? Ô, Gustavo, acho que tem muitos fatores que implicam nessa questão. Além da produção maior, ainda que ela fosse igual para muitas empresas, vale a mudança cultural. Porque você, veja só, o preço dos melhores endereços corporativos no Brasil, ele é alto, né? Então você vai ver aqui na Faria Lima, ou você vai ver na Avenida Paulista, lá no Rio de Janeiro, você vai ver lá no Leblon, onde tem uma concentração de empresas do mercado financeiro, ou no centro da cidade, você tem as lajes corporativas a preços altíssimos. Então, além da produção, que eles experimentaram, e muitos experimentaram com louvor a produção do trabalho em casa, sobretudo a turma de bancos, até a turma dos seus colegas da imprensa, muitos veículos trabalhando nesse modelo desejam continuar assim. Você tem a questão da economia que esse modelo traz, né? Então, há uma diluição de custos também. E o equilíbrio do negócio entre os custos e a maior produção, ele alcançou uma régua mais alta. Então, para as empresas que experimentaram dessa forma, o desejo de permanecer assim, mas acrescentando, incrementando e inovando nos processos, porque é uma mudança cultural, mas é uma mudança de processos também para as empresas. Então, esse múltiplo efeito de processos, resultados, cultura, está produzindo nos decisores o desejo de continuar essa experiência que a pandemia nos forçou a aplicar. Ainda falando nessa retomada, nessa continuação possível do trabalho em home office, o brasileiro, eu acho que a gente pode dizer, Fábio, a gente tem uma cultura no trabalho de ter contato muito próximo, de gostar de viver no ambiente coletivo profissional, haja vista as salas de cafezinho, as saídas para almoçar conjuntos, enfim, toda essa dinâmica que existia. Essa retomada na volta para o escritório não poderá ser muito mais dessa maneira. Como você mesmo disse, algumas empresas gostam desse home office. A gente ainda vai ficar um bom tempo se acostumando nessa retomada, você imagina? Nós estamos nos acostumando a muita coisa, né? E o trabalho será mais uma das coisas que nós teremos que aprender a viver de novo, num novo formato. Então, é lógico que vai fazer falta. Essa componente social, das interações pessoais, presenciais, é um componente importante, mas que será repensado. A forma, o volume, né, a quantidade dessas interações, a frequência. E eu acho que até as empresas vão ter que pensar também em formatos de reuniões presenciais, mesmo que eventuais, porque, de alguma forma, ela reforça a cultura, a identidade institucional, ela acaba colaborando para reforçar o time, a reforçar os vínculos das pessoas com a empresa e os vínculos entre as pessoas que trabalham na empresa. É lógico que novos formatos virão, mas nós não podemos abrir mão também daquilo que faz bem para as empresas, e esses contatos, mesmo que eventuais, eu creio que eles, de alguma forma, estarão presentes. Fábio, eu queria tocar no assunto um pouco mais delicado. Durante alguns anos, a gente viu e acompanhou nas empresas uma preocupação maior com a política de inclusão. Essa crise da pandemia, ela pode atrapalhar ou desacelerar as políticas de inclusão com negros, pessoas com deficiência, LGBTI+, enfim, isso você vê como receio sobre esse novo mundo que a gente está vivendo? A gente pode desacelerar as políticas de inclusão?
Eu não acredito, não. Eu até, no caso de pessoas com deficiência física, por exemplo, que enfrentavam uma longa jornada, maratonas, para chegar até o local de trabalho, às vezes, processos de trajeto, de transporte público não adequado, isso eles vão poder eliminar com o trabalho em casa. Acredito eu, isso é uma crença, nós não temos uma informação para tratar isso de forma muito objetiva. Mas eu não acredito que isso vai desacelerar. Eu acredito até ou na manutenção ou até no crescimento, porque não seria o trabalho em casa. E nesse novo formato de cultura empresarial, institucional, algum tipo de empecilho para o avanço dessas políticas. Eu acredito que as empresas que estão empenhadas nesse desafio, nessa missão, eles estão empenhados num desafio que vão além do presencial. E independente das pessoas estarem presentes no escritório, a política e a decisão das empresas nessa política social, eu acho que ela pode ser até reforçada. Fábio, um dos grandes problemas quando a gente fala em trabalho home office, ou quando a gente falava em trabalho home office, já que há projetos no Congresso bem antes da pandemia para regularizar o trabalho em home office, era justamente o excesso de trabalho em casa. Você trabalha mais porque você, teoricamente, está 24 horas disponível. Essa tem que ser uma preocupação com a saúde do colaborador, do profissional, que a empresa deve ter, evitar que o profissional fique 24 horas pensando só no trabalho? Mas não há dúvida que nós temos que nos educar. O empregador, o gerente, os supervisores, as pessoas que têm gente embaixo de sua supervisão, eles precisam se educar, nós precisamos nos educar a essa nova cultura. A cultura de trabalhar em casa é muito mais do que colocar uma mesa e um computador dentro de um cômodo em casa. Ela tem a ver também com a relação que essa pessoa terá com a empresa e como é que essa relação será praticada. Então, disciplina por parte dos funcionários e reeducação por parte dos seus supervisores. Fábio, eu quero tocar num outro assunto também que eu imagino preocupa muitos funcionários. A remuneração com o trabalho home office, ela pode mudar? E aí eu não digo nem para melhor ou para pior, mas ela pode sofrer alterações, ou seja, o vale-refeição, entre aspas, ser retirado, porque não necessariamente mais você come no escritório ou na região. Essas mudanças devem ocorrer? Vai depender muito das empresas, né? Cada empresa tem a sua forma de selecionar e de administrar os seus talentos, as pessoas que ali estão. Porque, de alguma forma, as empresas veem também que cortes de benefícios é também uma atração para uma empresa, uma outra empresa, um concorrente que faz a manutenção dos benefícios, que tenha o poder de atrair os seus melhores talentos. Então, cabe às empresas também ponderar isso. Eu acredito que mudanças, elas virão, não é? Essa questão da alimentação, ou do transporte, alguns benefícios sofrerão algum impacto. Mas, por outro lado, as empresas estarão atentas nas formas de manutenção dos seus talentos, porque as pessoas hoje nas empresas fazem muita diferença, muito mais do que lá atrás, nos tempos do trabalho braçal somente. Então, você tem hoje algumas competências e que estão muito destinadas ao trabalho em casa, que são as competências que têm a ver com a inteligência, que têm a ver com os processos mais sofisticados, esses é capaz de não mexer. Os trabalhadores que têm um trabalho mais mecânico, esses podem sofrer alguma pressão das empresas e caberá aos trabalhadores se portarem de tal forma a impor um desejo que eles têm e que querem nessa nova relação. Fábio, obrigado pela participação, pela conversa sobre um tema que a gente ainda está aprendendo a ligar. Um forte abraço, Fábio. Forte abraço, Gustavo. Muito obrigado.
Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta já para falar muito mais sobre o assunto. Não sai daí. O Estúdio News está de volta para agora conversar com Lorraine Botomé Miller, sócio-diretora da Control for Time e professora da Escola de Negócios da PUC-RS. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. A gente é que agradece a oportunidade. Professora, eu quero começar a falar sobre os gestores e líderes que enfrentaram essa dificuldade de também trabalhar de casa, de trabalhar ao estilo home office e ter a sua equipe distante. Como manter a produtividade e até a motivação de funcionários estando distante deles? O online consegue transmitir essa motivação para o funcionário, do gestor para o funcionário? Então, eu acho essa pergunta excelente, porque nós estamos vivendo um momento em que todos têm se questionado, eu acho que sobre muitas coisas, né? Então, a pandemia teve uma característica de equalização. O que eu quero dizer com isso? Ela colocou todo mundo no mesmo barco. E a pandemia está tirando das pessoas o melhor e o pior. Então, eu acho que aquele gestor que desenvolveu as suas habilidades de liderança e desenvolveu colaboradores autônomos, sêniores, capazes, ele está conseguindo manter essa proximidade. Dentro da empresa, por exemplo, a gente não sentiu tão fortemente a pandemia. A gente continua fazendo reuniões, a gente continua se encontrando. Qual é a diferença agora? Antes eu me encontrava com as pessoas no espaço organizacional. Agora eu me encontro com elas dentro da casa delas. Então eu entendo que eu posso manter o acolhimento, mas que mais do que nunca eu tenho que ser respeitosa, porque eu estou invadindo um espaço que não me pertence. Respondendo à tua pergunta, dá para manter a proximidade? Dá. Isso depende das características do gestor e depende das características da equipe. Mas eu acho que é viável, sim. Professora, muitos funcionários, me corrija se eu estiver errado, passaram a ser mais produtivos no trabalho remoto, estando em casa, não tendo que enfrentar trânsito, não tendo que enfrentar esse deslocamento, a qualidade de vida de estar em casa, tranquilo. A partir disso, algumas empresas pretendem manter essa nova rotina, não de imediato, mas analisar. Do ponto de vista de gestão, como você avalia essa nova realidade? As empresas ainda vão ter que se acostumar, os gestores entenderem qual funcionário funciona bem longe da empresa e qual funcionário precisa justamente de estar dentro de um ambiente de trabalho, com a presença das pessoas? Então, eu acho que o home office trouxe uma série de desafios. E acho que eu te diria o seguinte, nós vivemos um momento paradoxal. O que quer dizer isso? Tanto pode funcionar presencialmente, quanto pode funcionar à distância. Do que vai depender isso? De um conjunto de fatores. Então, se eu tenho um tipo de negócio que eu posso trabalhar de casa, essa é uma realidade. Aquele funcionário, aquele colaborador que tem disciplina de trabalho, ele pode trabalhar de casa. No momento que a pandemia passar, e ela vai passar, que a gente possa ter funcionando novamente as creches, as escolas, a vida dos nossos filhos esteja mais organizada, eu acho que existe uma boa possibilidade, sim, da gente trabalhar de casa. Por quê? Porque você mesmo começou com algumas vantagens. Então, se tu considerar a cidade de São Paulo, em que 3 horas no trânsito é algo corriqueiro, bom, são 3 horas que eu posso estar fazendo outras coisas, inclusive me capacitando para ser um funcionário melhor. Então, eu entendo que a questão da produtividade, ela está relacionada com o tipo de trabalho que você faz, ela está relacionada com o mercado que você está inserido, ela está relacionada ao tipo de
contrato de trabalho que foi estabelecido, tem coisas aí que a gente precisa olhar. Mas eu acho que é uma boa possibilidade, sim, de que as empresas façam algo do tipo part-time, por exemplo. Então, terças, quartas e quintas eu mantenho os funcionários aqui, segundas e sextas eles podem ficar em home office. Eu tenho um final de semana, entre aspas, estendido, em que eu já facilito boa parte do trabalho, porque no período que eu preciso que as pessoas estejam lá, elas vão estar durante a semana. Eu acho que tem N formas da gente pensar isso. Se tu me perguntar assim, ó, do que depende isso? Depende muito da minha capacidade de gestão e da capacidade desse colaborador de resposta. Então, quando tu me fizeste a primeira pergunta, se isso distanciou, aproximou as pessoas, eu acho que cabe aqui mais uma informação. No momento que eu estou dentro da tua casa com a nossa relação profissional, isso também me dá mais dados a respeito de quem é aquele colaborador, como é que ele vive, quais são as coisas que são importantes. Eu passo a ter contato com os filhos dele, eu acabo sabendo que ele tem pets, eu sei que ele mora com a mãe, além de morar com o marido. Então, eu acabo me dando conta da realidade que aquele colaborador está inserido e que muitas vezes aquilo que ele me entrega é resultado dessa realidade que ele vive. Então, isso também me ajuda a ter o meu time mais na mão. Por quê? Porque eu não passo a vê-lo simplesmente com base naqueles estereótipos ou aquilo que ele apresenta no seu espaço profissional. Eu passo a conhecê-lo também dentro de um outro universo, que é o seu universo privado. Eu acho que é um momento que as relações de trabalho vão ser repensadas, mas não necessariamente serão repensadas para pior. Né? De novo, tomara de verdade que as empresas percebam que o home office não só é possível, como é desejável. E acho que teremos uma melhora das relações em todas as esferas, se nós conseguirmos nos dar conta que não é o meu controle sobre o meu funcionário que faz ele trabalhar, mas um espaço com segurança psicológica, um espaço de abertura, um espaço em que eu seja flexível dentro do que é possível flexibilizar, um espaço que permita a ele se desenvolver como pessoa e não simplesmente ser um escravo de luxo, que muitas vezes a gente enxerga nas empresas. Professora, a gente falou, claro, a senhora falou, claro, de pontos positivos do home office, né? A possibilidade de não pegar trânsito, a gente também pode citar o fato de estar mais próximo da própria família, ou seja, ver os filhos crescerem, acompanhar esse crescimento. Mas o home office esconde algumas armadilhas. Uma delas é justamente quando o gestor, que, como você bem disse, entra na casa, abusa desse direito de entrar na casa e aquele trabalho que costumeiramente era das 7 da manhã às 7 da noite, com um intervalo ali de almoço, começa a ser das 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, ou seja, o abuso, 24 horas, com troca de e-mails, ligue a câmera, vamos conversar. Esse tem que ser um cuidado que gestores e empresas devem ter para não estressar mais o funcionário num ambiente que pareceria ser mais relaxante? Então, acho que é uma excelente abordagem e aqui cabe uma ressalva muito importante. Uma coisa é você flexibilizar os horários de trabalho, entendendo que nesse momento nós não temos outra possibilidade. Então, eu como gestora, eu tenho que me dar conta que o meu funcionário não está à minha disposição. Isso, quem não cuidar isso vai estar criando um passivo trabalhista preocupante. Não é hora de trabalhar desenfreadamente. É hora de trabalhar com inteligência, não com força. Quem vai vencer essa corrida não é o mais rápido, é o mais apto. E é isso que boa parte dos empresários e dos colaboradores precisam se dar conta. Precisamos refletir sobre a nossa forma de trabalho. Não é o resultado pelo resultado,
é o porquê eu estou fazendo e aonde eu pretendo chegar com isso. Um outro ponto que me parece oportuno é nós começarmos a pensar realmente no coletivo, porque, como eu disse no início, a pandemia equalizou, ela colocou todo mundo no mesmo barco. E esse é um barco que não adianta remar sozinho. Ou nós aprendemos, como civilização, a remar de uma forma mais harmônica, ou talvez só um remar não seja suficiente para que a gente sobreviva como espécie. Professora, belíssima reflexão. Obrigado por disponibilizar um tempo para falar sobre esse assunto, esse novo mundo que está surgindo no mundo dos negócios, das empresas, dos gestores. Um forte abraço e até a próxima, professora. Obrigada. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Elcio Paulo Teixeira, CEO da HIT Recursos Humanos. Elcio, obrigado pela participação aqui conosco. Tudo bem, Gustavo? É um prazer estar com vocês. Legal. Elcio, eu queria começar tocando com você. Em quais setores, se é que a gente pode falar, setores de mercado de trabalho que foram mais impactados pela pandemia? Você pode dar uma amostra para a gente do que você e o que vocês da HIT analisaram no mercado de trabalho? Basicamente, o setor de comércio e o setor de serviço sofreu muito, né? O comércio ficou fechado durante muitos dias, assim como o serviço. Curiosamente, algumas áreas melhoraram, né? A área de supermercado, um pouco da área industrial, mas, em si, o impacto foi tem sido muito mais negativo. Eu quero falar agora do recrutamento online. Isso que era um espanto, né? Virou uma tendência na área de recursos humanos. Inclusive, em algumas empresas, esse recrutamento cresceu 100%. Esse é um tipo de mudança que deve permanecer depois da pandemia? Sem sombra de dúvida. Nós somos uma das empresas onde o recrutamento cresceu mais que 100%. A inteligência artificial, ela tem feito parte da nossa rotina cada vez mais. E durante a pandemia, a gente está tendo a oportunidade de acelerar esse processo do uso da inteligência artificial, dos meios eletrônicos, e os processos eles têm sido cada vez mais automatizados. Então, hoje, a gente tem um robô com uma base com mais de 1 milhão de currículos e esse robô consegue ler tudo isso em 15 minutos, fazer análises precisas, aplicar e corrigir testes, assim, um braço direito para as empresas de recrutamento. Mas, Elcio, eu ainda não diria que sou das antigas, mas diria que fico um pouco com receio do recrutamento online. Não por desconfiança, mas por imaginar que na questão online a gente não consegue ter aquela empatia ou aquele contato pessoal que numa entrevista de emprego, ao escolher o candidato ideal, não falta isso no recrutamento online ou, na sua visão, eu estou romanceando demais a questão presencial? Na verdade, o mundo todo ele vai se tornar cada vez mais online. Os processos seletivos eles ocorrem de maneira online na grande maioria dos processos, mas tem momentos em que ainda por via eletrônica a gente consegue se comunicar com o candidato, né? Ver, falar, observar gestos, ver o ambiente em que ele vive, né? A gente tem as entrevistas que são por via vídeo, como a gente está fazendo agora, que permite que a gente tenha um pouco mais de acesso e de proximidade com esse candidato. Com essa transformação do home office em política permanente de trabalho por algumas empresas, a gente se pergunta se a remuneração também não será afetada. Alguns benefícios, como o Vale Transporte, o Vale Alimentação, acabam entrando, teoricamente, em desuso, já que você está em casa. Em contrapartida, alguns outros benefícios surgem como uma necessidade. Tem gente que fala até em Vale Internet para prover banda larga para os funcionários. Qual é a sua avaliação sobre isso? Muitas mudanças vão acontecer no mercado de trabalho, estão acontecendo. É provável que home office não seja o modelo, home office 100% seja um modelo praticado pelas empresas. É muito provável, até por sermos seres sociais, que parte desse trabalho seja remoto, mas parte presencial. E, claro, as pessoas estão em casa, estão gastando seus recursos, internet, luz, e é provável que alguns benefícios de suporte eles surjam. Mas tem também muitas vantagens, né, no trabalho home office. Basicamente, qualidade de vida, ecologicamente correto. Então, assim, é um modelo
que a gente vai ter que aprender culturalmente a conviver e cada vez vai estar mais presente nas nossas vidas. Então, é um presente que tende a ser futuro. Eu queria tocar num assunto que eu já toquei no programa de hoje, mas com um especialista em recursos humanos, eu acho que mais interessante falar sobre isso. A gente tem uma cultura profissional de estar junto, de gostar do contato pessoal, nas empresas também, em trabalho em equipe e também na relação interpessoal no trabalho é muito forte. E o recurso humano, as áreas de recursos humanos das empresas têm essa preocupação em manter esse ambiente dentro da empresa, um ambiente positivo. Com o trabalho home office, isso se perde, é preciso que as empresas estejam atentas para não deixar que o funcionário fique sempre em casa e pouco presente aos colegas de trabalho, para ter essa socialização? Na verdade, é um aprendizado para todo mundo, é um desafio para as empresas, como é um desafio para os empregados, para os colaboradores, mas as empresas elas têm tomado iniciativas em prol de sanar esse gap, né? Por exemplo, há hoje reuniões online, há muito mais reuniões, há encontros, treinamentos, happy hours e uma série de atividades que geram proximidade e fortalecem a cultura da empresa. Então, assim, o mercado está atento para isso, está aprendendo como fazer isso de forma eficiente, mas há uma preocupação e há já ações que são bastante bacanas e referências aí para o mercado. Elcio, você falou numa das minhas perguntas sobre essa questão da possibilidade de ser um trabalho híbrido, né? Uma parte em casa, uma parte na empresa. Você acha que tende a ser esse o futuro? Ou você acredita que em algumas áreas, sim, a gente pode ter 100% de trabalho remoto em casa? Então, principalmente as áreas de TI, algumas áreas de mídia, há uma tendência a ser 100% online, mas não é a tendência da maioria. Hoje, pensando em termos de neuroplasticidade do cérebro, aí falando já como neurocientista, nós temos a necessidade de contato humano. E é provável que o modelo perfeito e que funcione seja um modelo meio a meio, ou 3 dias em casa, 2 no escritório. Essa é a tendência, algo que seja misto. O mercado, inclusive, fala a respeito disso em diversos locais do mundo, né? E as empresas estão se preparando para esse modelo. Eu quero agradecer demais a sua participação. Eu sou um desses que ainda prefere o presencial. Estou sentindo muita falta de não ter os convidados aqui dentro do estúdio, mas desde já agradeço imensamente a sua participação, Elcio. Eu que te agradeço, Gustavo, e quando puder a gente se encontra presencialmente. Combinado, Elcio. Um forte abraço, obrigado pela participação. Abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Elcio Paulo Teixeira, CEO da HIT Recursos Humanos, Fábio Gomes, sociólogo e CEO do Instituto Renoma, e Lorraine Botomé Miller, sócio-diretora da Control for Time e professora da Escola de Negócios da PUC-RS. Já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, já disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.